Sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Pai. Vou pedir que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça e que você ore ao Senhor, que você coloque diante de Deus a sua dificuldade, coloque diante de Deus a sua necessidade. Deus é o nosso recurso, Deus é o nosso refúgio, Deus é a solução da nossa vida. Fale com Deus, ore, fale com o Senhor. Pai, o Senhor conhece a todos nós, Pai. O Senhor conhece a vida de cada pessoa nesse lugar, Pai. E eu creio de todo o meu coração que foi o Teu Espírito, foi o Senhor que nos reuniu aqui nesta noite, que nos trouxe a todos, aqueles que sempre estão aqui, aqueles que talvez estejam aqui pela primeira vez. Eu peço que o Senhor venha nos abençoar, nos tocar, falar conosco, através da sua palavra, Pai. Eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou pedir que você não se assente, mas que você dê um abraço na pessoa que está do seu lado. E depois você pegue a Bíblia, pegue a sua Bíblia. E abra no Salmo 86. Salmo 86. Sociedade Bíblica botou um título aqui, Súplica e Confiança, neste Salmo de Davi. Se você não tem uma Bíblia, não é? Você pode olhar, ler aí na Bíblia da pessoa ao seu lado. Você que percebe que o irmão não está sem Bíblia, você tem algumas alternativas. Uma alternativa boa é você dar uma Bíblia para esse irmão de presente, não é verdade? Abençoar o irmão e facilita também, então, a sua Bíblia, para o irmão ficar com o pescoço assim, tentando ler na sua Bíblia, né? Eu vou ler o Salmo 86, que diz assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta-me, Senhor, a minha oração. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão e prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Aleluia, só tu és Deus. Amém, Pai. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim,
e um bando de violentos procura tirar minha vida, eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim, tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Pai, fala conosco através da tua palavra, deste salmo, fala através do teu Espírito, e seja o teu nome glorificado na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão com esse único propósito de adorar, de glorificar e de servir ao Senhor, servir ao teu nome santo. É o meu desejo, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você pode ocupar o seu lugar. Tem um pastor aqui da igreja, que agora ele é bispo, e ele sempre usou uma expressão para quando ele se envolvia com alguma situação, alguma pessoa, ele dizia assim: nossa, fulano é muito atribulado, né? Paz, eu passei lá, eu estava na rua, aí veio um atribulado e fechou meu carro, e me deu uma fechada. Ele usava sempre essa expressão para falar de uma pessoa que estava assim fora de uma normalidade. E se você prestar atenção, nós vivemos um tempo em que o que não falta são pessoas atribuladas. Muitas vezes o atribulado da história somos nós. Somos nós. E eu sempre me parei no Salmo 86, sempre estacionei, quando o salmista diz assim: no dia da minha angústia. Hoje à tarde eu precisei dar uma saidinha rápida, ir aqui no cemitério, aqui do Carmo, aqui no início da Washington Luiz, para a mãe do pastor Marcos Nery, faleceu ontem, 87 anos, e eu fui lá dar um abraço no pastor Nery. Ela foi sepultada mais tarde, às 4 da tarde. Eu fui lá para dar um abraço nele. Nós estávamos conversando sobre esse dia, o dia ruim, o dia que o que acontece não é uma coisa boa, né? Toda hora que eu vou a um cemitério, eu vou lá, alguém morreu, eu sempre penso que aquele dia de tristeza profunda para aquelas pessoas ali é um dia de alegria, porque naquele dia nasceu alguém. Alguém está feliz naquele dia. O que é o dia de angústia para um, é um dia de alegria para outro. É um dia de felicidade, é um dia de conquista, é um dia de resposta. Isso pode ser em qualquer hora da nossa vida, em qualquer circunstância, em qualquer tempo da nossa caminhada como gente, como ser humano nesta terra. Por isso que quando o salmista diz assim, no dia da minha angústia, é verdade que esse dia chega para todos nós. E nós temos que concordar que os tempos, não o dia, mas os tempos que nós estamos vivendo, parece que são tempos de muito mais angústias. A angústia está por todo lado. A angústia está nos cercando. É preciso que a gente tenha um olhar, abra o nosso coração e perceba que nós vivemos um dia, aqueles dias profetizados por Jesus, quando a iniquidade se multiplica, a iniquidade se multiplica a níveis assombrosos, a níveis estarrecedores, não é? Somos cercados. Então é muito difícil, você que tem uma vida normal, de trabalho, de estudo, de saída e de entrada, a gente não sofrer num dia. Parece que se a gente não tiver a graça de Deus, o amor de Deus, parece que todo dia é dia de angústia para a gente. Se não é uma coisa, é outra coisa. Se não é um problema, é outro problema.
Então o salmista está dizendo, no dia da minha angústia. Eu sempre penso nisso quando eu leio o Salmo 86. Eu penso no dia também da minha angústia. E é claro que nenhum de nós, algumas vezes a gente se sente assim, a pessoa escolhida. A pessoa, parece que só acontece comigo, né? Parece. A gente está ali tão olhando para nós que a gente nem olha para o lado, não percebe que angústias estão espalhadas. Sofrimentos iguais aos nossos estão espalhados, dificuldades, não é uma coisa exclusiva de alguém, não é exclusiva de uma pessoa só. Então, Jesus experimentou esse dia de angústia no jardim do Éden, né, de uma angústia extrema, a ponto de transpirar, né, o suor dele, ele transpirou sangue, tamanha a aflição que ele estava. Então, nós aqui sabemos que todos nós atravessamos fases, momentos de crise, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema familiar, às vezes é uma necessidade financeira. E outro dia eu estava preocupado com isso, dizendo assim, meu Deus, né? Parece que pouca gente está vivendo em paz, parece que poucos lares, tem tribulação, problema de família hoje, caramba, como é que faz tanta coisa? Como é que dá conta, né? A gente, de repente, vive um tempo que é uma raridade você encontrar um lar que está bem, que está em paz. É sempre um problema no casamento, nos relacionamentos, nas famílias, não é verdade? Então, eu estava pensando, meu Deus, como é que vai dar conta disso? Como é que faz? Como é que resolve? E tem vindo à minha lembrança esse fato, essa realidade dos tempos que nós vivemos, dos dias que são dias maus. E a pergunta é, quantos de nós estamos andando o caminho devido para esse tempo? Quantos de nós estamos nos fortalecendo, nos capacitando para enfrentar esses tempos, para enfrentar esses momentos da nossa vida? Porque a Bíblia diz, olha, a iniquidade vai se multiplicar, e você também tem que ser mais santo, mais consagrado a Deus, mais ligado com Deus, mais ligado com a palavra de Deus, mais ligado com a presença de Deus. Então é certo que, como disse o salmista, que todos nós hoje, de todos os tempos e de todas as épocas, temos também esse dia da angústia. E o salmo é um salmo tão simples, é um desabafo, o salmista estava cantando, colocando uma melodia naquilo que ele estava vivendo, nas suas experiências interiores naquele dia, naquele momento, e também exteriores, não é? O nosso exterior reflete o interior reflete o que está acontecendo naquele momento na nossa vida. Então, ele está louvando a Deus, está retratando uma situação, uma experiência com Deus, uma experiência de oração, uma experiência de cântico com Deus. Mas ele, nessa experiência, ele dá um caminho muito simples. E eu tenho visto como que nós, nesse nosso tempo, a gente está resistindo o caminho simples, está resistindo a solução de Deus sempre. Tem sempre alguém dizendo que aquilo que Deus mandou fazer, que não adianta. Então, para onde a gente vai? Hoje de manhã estava falando sobre perdão, falei 2 domingos aqui sobre perdão, não é? Então, essa questão do perdão é uma coisa que se dá, é uma coisa que nós temos que ter disposição de dar, né? O verbo ali é dar perdão, dar chance, dar oportunidade, dar um coração de um jeito, né? Mas nós insistimos em não dar. Nós queremos que Deus resolva certos problemas sem que a gente tenha que obedecer a sua palavra. Então, a solução é simples, né? Você já percebeu que a gente geralmente só complica o que é simples? Mas não pode ser tão simples assim. Mas é. Mas eu já perdoei e não funcionou. Nós começamos a procurar argumentos, ao invés de simplesmente nos aplicar a obedecer a Deus. Há um tempo atrás, eu preguei uma mensagem aqui, simplesmente obedeça. Que dificuldade que a gente tem. Você não fica perplexo com seu filho? Cara, só faz o que a mamãe está te pedindo. Mas não faz. Às vezes nós somos aquela criança para com Deus.
Porque a gente está retrucando, está rebatendo, está querendo provar o quê? O que você quer provar? Então o salmista diz aqui, nesse dia, o que eu faço? Eu clamo a ti. E o que você faz? O que você faz? Ele disse assim, eu clamo a ti, eu busco a ti. Né? Então não busca só a solução. A gente às vezes busca a Deus, sim, a gente ora, mas a gente ora dando solução, dizendo o que Deus tem que fazer, dizendo o que Deus deve realizar. Chamando a atenção de Deus, que Deus parece que não está sendo Deus. Ele disse, eu clamo a ti. Eu penso que é nesses momentos que nós temos que clamar a Deus mesmo. Ah, não, você só busca a Deus na dificuldade? Sim, mas você busca a Deus na dificuldade também. Tá bom, eu não busco a Deus só na dificuldade, eu busco a Deus só na dificuldade. Não importa. A solução sempre, para quando estas angústias invadem a nossa vida, o nosso coração, a solução é clamar a Deus. Ah, mas eu já clamei. Eu já contei N vezes aqui a história de uma pessoa aqui da igreja, isso já tem algum tempo atrás, alguns anos atrás, que veio para mim e contou um monte de problema. Falou, me esforcei muito, que eu falo demais, me esforcei muito para ouvir aquela pessoa. Eu já conheci alguns dos problemas daquela pessoa. E aí, quando ela terminou de falar, uma irmã, uma senhora, eu falei, querida, eu não sei o que ela esperava que eu dissesse, que eu tive uma revelação, que eu tinha a solução para ela, não sei. Mas quando ela terminou de orar, eu falei assim, querida, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. E quando eu falei, nós vamos orar, ela me olhou e falou assim, mas eu já orei. Pastor, eu já orei. Então, ela estava dizendo o quê? Que orar não resolveu. Que orar não foi a solução. E eu disse para ela, e digo para você, e digo para mim mesmo, orar sempre é a solução. Orar sempre é a solução. Então ele disse, eu clamei a ti. Pois é, maravilha, bênção de Deus. Eu invoquei o nome do Senhor. Eu pedi a Ele, eu fui ao Senhor que sabe socorrer, que sabe atender, que sabe responder. Porque às vezes a gente pede para alguém, mas as pessoas, por mais que nos amem, às vezes não tem como socorrer, não tem instrumento, não tem graça, não tem poder, não tem solução. Então, ele clamou a Deus. É por Deus que nós devemos clamar nos momentos de necessidade. Você pode ler Salmo 46, você pode ler Salmo 121, você pode ler Provérbios 18, capítulo 10. O salmista retrata também nesse salmo a sua experiência. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Isso é muito comum, mas nós fazemos isso mesmo. Você confia nos recursos, né, que a gente tem. Eu sempre que penso nessa coisa de confiar nos recursos, eu me lembro, né, da mulher com fluxo de sangue. Infelizmente, ela gastou todos os seus recursos na tentativa de resolver o seu problema. E o que ela conseguiu foi não ter cura, ter um outro problema, doente, e agora sem recursos, e agora sem dinheiro para pagar uma consulta simples, que fosse. Aí ela teve a solução em Jesus. Ela ouviu, é o Senhor que muda, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma a minha vida, é o Senhor que me dá graça, que me dá capacidade, né? Essa incessante... Você conhece o texto que Jesus fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, aprendei de mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O que você pensa sobre isso? Qual o seu entendimento desse versículo da Bíblia? O que Jesus está falando? Será que se um ímpio, alguém que conheça um pouco da Bíblia, chegar para você, um colega de trabalho, vem cá, me explica isso aqui.
me dá uma explicação do que Jesus está falando. Vinde a mim, beleza. Todos vós que estáis cansados, beleza, eu estou cansado. Você que está sobrecarregado, pô, eu estou sobrecarregado. Nós ficamos muito sobrecarregados ou atribulados pelas aflições, pelas angústias. Né? Aprendei de mim, né? E tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Qual é o fardo dele que é leve? De que ele está falando, você sabe? Sabe não? Então você não está fazendo. Se você não sabe, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é tranquilo, é suave. Tá bom, então eu quero. O que eu faço? Não sabe? Como é que é? Poxa, um pastor me socorra aí. Um pastor me ajuda aí. Bom, em certos assuntos da Bíblia pode haver uma certa discordância. Para mim, o fardo dele, o jugo dele suave, são as suas palavras, são as suas promessas, que muitas vezes nós não a queremos abraçar porque nos parece muito complicado, nos parece muito difícil. Se você pôr em prática, assumir para você os princípios dessa palavra, você vai vencer. Mas eu não posso perdoar. Mas perdoar não dá. Então você fica com um fardo pesado. Você fica com o seu fardo, o fardo do mundo, o fardo das coisas. Quando a gente obedece a Deus, então a gente anda mais em paz, a gente anda mais aliviado. Quando a gente confia no Senhor, quando a gente invoca o Senhor, confia nele, entrega na mão dele, ora, nós temos aquele amparo, os nossos olhos são abertos, a nossa alma respira, a gente passa a enxergar que o Senhor é fiel, que o Senhor cuida, que o Senhor está presente, que o Senhor socorre, que a gente vai passar por essa e por outras, mas a gente vai chegar lá, a gente ganha um ânimo diferente, porque nós sabemos, nos é revelado numa prática, que o Senhor está conosco no dia da angústia. O Senhor está presente na minha vida. Isso é suficiente. Isso é suficiente para apaziguar o coração. Você crê, quem crê numa vida perfeita, sem tristeza, sem angústia, sem problema, então você crê no céu. Você crê na vida eterna. Você crê nessa promessa. Porque aqui vai ter dificuldade. Aqui vão ter coisas, né? E nós precisamos buscar a Deus e crescer e conhecer o Senhor para que a gente possa caminhar bem, apesar das dificuldades, apesar dos problemas. Quantas vezes eu quero, você quer, nós queremos uma fé que transforma tudo. Uma fé que está sempre aplainando. Quando Deus falou assim, não, você vai passar, você vai ultrapassar. Você vai andar sobre as águas, você vai caminhar sobre as águas. E a gente canta, e eu espero que a gente não cante certas verdades de uma maneira romântica. Se o mar não abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Isso é só um romance, isso é só uma poesia para você, ou isso é uma crença verdadeira? Ou isso é uma confiança verdadeira? Não é? Às vezes a gente nem está afundando ainda, às vezes um problema. Pense nisso, poxa, será que qualquer coisa, qualquer dificuldade está afetando-nos de uma maneira tremenda? Qualquer pequena decepção, aí você quer largar tudo, você quer abandonar tudo. Você já diz que não adianta, você diz que não resolve. Ou você diz que, não, eu estou muito decepcionada. Eu tenho dificuldades, me perdoe a minha limitação, de entender, né, como é que uma pessoa pode ficar decepcionada com Deus.
Jesus me salvou, Jesus me libertou, fez de mim uma nova criatura, derramou sobre mim o seu Espírito Santo, já tem feito milagres e maravilhas na minha vida e na sua vida. Você não é mais quem você era, a não ser que você continue sendo quem você já foi, então você não sabe. Então você não tem essa confiança. Então é justificado que você fique frustrado, porque você ainda não é nova criatura. Mas aqueles que são novas criaturas, aqueles que experimentaram, pense. Né? Então, talvez a gente não esteja se alimentando corretamente. Né? Nenhum restaurante é culpado pela sua falta de apetite. Um restaurante pode ser culpado de não atender a sua fome muito grande, aí dá. Né? A mamãe bota aquele prato assim, só você está com muita fome. Mas se a mamãe bota um grande prato para você, você não tem apetite, não culpe a comida. Nós temos uma prática, um hábito de culpar as coisas. Para quem está sem fome, nenhum prato serve. Nenhuma comida alimenta, nenhuma comida pode ser engolida. O que é? Pireu, arroz, feijão, tudo é. O problema não está naquela comida, não está naquele restaurante. O problema está dentro de você. O seu problema é um outro problema. Então, o salmista nos dá essa direção firme, segura, não é? E ele também fala da sua experiência. Fala da sua experiência de livramento. Você sabe, a gente às vezes está muito mal, muito mal. Uma vez eu citei essa expressão aqui, às vezes a gente está tão mal, tão mal, tão mal, tão fraco, que a gente fica com raiva de testemunho. Já me ouviu falar isso aqui? Quando alguém dá um testemunho, qual é o objetivo de ouvir um testemunho? Qual é o objetivo de ouvir a bênção que alguém conta? É ser a nossa fé fortalecer. Caramba, olha o que Deus fez. Né? Um crente, Deus fez na vida daquele irmão. Que bênção, eu também vou crer. Eu também vou lutar. Mas quando a gente está mal, a gente fica com raiva de testemunho. Não acredito nisso. Só não acontece comigo. Deus não me ama, não é possível. Quanto dinheiro eu já dei nessa igreja, Jesus? Jesus viu, está vendo. Quanto eu já fiz não sei o que lá. Quantas vezes eu fui ali, quantas vezes eu fui na madrugada com carinho. Eu canto no coral da igreja há 35 anos. O coral da igreja aqui tem uns 40 anos. Aí eu canto no coral há 30 e tantos anos e não sei o que. Não sei. Por que Deus? Aí você não entendeu nada. Você está numa situação, em razão da fé, calamitosa. Porque ao invés de ser estimulado, você se sente. É como alguém que ouve a palavra de Deus e se sente acusado. Deus não acusa, Deus não é acusador. Deus não é um Deus que trata as coisas de uma maneira. Deus nos corrige, sim. Deus chama a nossa atenção, sim. Deus nos fala que nós devemos mudar, sim. O Espírito Santo fala assim que você precisa mudar, hein? Você precisa crescer, meu filho. E esse precisa mudar, vem mais para mim. Você precisa mais de mim. Você precisa buscar mais a mim. Agora o diabo não. O diabo vai dizer que você não presta, que você não consegue, que você é fracassado. A voz, a gente tem que saber discernir. A maneira que Deus age. A Bíblia diz assim, Deus a ninguém tenta. E que tragédia. O diabo te tentar e você fala assim, Deus falou comigo. Não, Deus falou comigo para fazer isso. Como que Deus falou contigo isso? Não bate. Não confere. Né? Às vezes Deus está falando com a gente não consegue ouvir. Por que não se consegue ouvir? É porque Deus está falando aquilo que eu não quero.
Deus está falando para eu ir numa direção que é totalmente contrária àquela que eu estou empenhado em ir. E aí a gente só toma como voz de Deus alguém que diz que é para ir naquela direção. Você tem um caso clássico na Bíblia, o profeta Jeremias. Aí o que a gente faz? Vai para lá ou não vai para lá? Vai para a gente, não vai? O profeta falou assim, não vai não. Não vai não. Aí o nego deu um supapo nele, disse, cala a boca, rapaz, tu é um profetinho sem vergonha, bota ele aí no buraco. Vamos embora, gente. Então, às vezes a gente, como a Bíblia diz sobre esse tempo, que nesse tempo nós, aqueles que se declaram cristãos, crentes, não é? Vamos nos cercar de mestres segundo os nossos desejos, mestres que falem segundo a nossa concupiscência, mestres que preguem aquilo que faz confortável a minha carne, a minha vontade. Então, um evangelho de entrega, de renúncia, de força para suportar. A gente só quer força para vencer, para ultrapassar, para sair rasgando. Essa é uma expressão do Bispo Antônio. Bispo Antônio, como é que está? Ah, rapaz, eu estou rasgando por aí, vou rasgando, no meio dos problemas, isso aí, está certo, está certo. Mas quantas vezes nós estamos assim? E muitas vezes também nós não suportamos as angústias. Um pensamento de uma maneira faz a pessoa ficar perplexa. Ah, não. Nos alinhamos com aquele ditado do mundo, quanto mais eu rezo, mais problema me aparece, mais aflição me aparece, mais decepção eu tenho. Porque queremos viver a vida que Jesus prometeu no céu. No céu não haverá mais lágrima. Olha aí que coisa maravilhosa. Hoje eu fui lá ver uma família que estava chorando, uma perda. Lá Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Lá não haverá isso, não haverá aquilo. A luz da cidade é Jesus, uma maravilha. Quanto que nós temos perdido isso, irmão? Nós estamos querendo a eternidade aqui, o céu aqui. Mas o céu não é aqui, não será aqui. Será lá, com Jesus. Será lá e será eternamente. A igreja, você sabe, a igreja perdeu isso. A igreja, ela sempre polariza. A gente sempre vai para um extremo. A igreja, talvez de tempos atrás, era muito sofredora, muito, parece que a igreja antigamente ficava assim se chicoteando. Não, aqui mesmo eu vou purgar mesmo, aqui para mim é só tapa na cara, é só humilhação. E não é tudo assim. Não é esse extremo que as promessas de Deus, quando Deus prometeu, eu vim para que tenham vida e tenham uma vida plena, Ele estava falando dessa vida espiritual aqui. O céu aqui, ele só vai acontecer dentro de você. O céu aqui não vai transformar o mundo ao nosso redor. O céu aqui é quando Jesus entra no nosso coração, porque quando você for para o céu, Jesus está lá dizendo assim, bendito seja o teu nome, chegue mais. Como é que é? Vinde a mim. Não. Servo bom e fiel. Você já foi a Ele, eu também. Servo bom e fiel, entra. Não é? Entra no gozo. Então, é porque Jesus está lá. E quando você crê em Jesus, Jesus está no seu coração. Então, é para nós vivermos essa vida de paz, de tranquilidade, de descanso, de uma disposição. As angústias vêm e elas vão, as tribulações, elas vêm e vão, mas a minha fé continua firme no Senhor. E quanto mais problema e tribulação vem e vai, mais firme eu fico, mais forte eu fico, mais confiante eu fico no Senhor, no Deus da minha salvação. Não é verdade? Não é verdade? Então, o céu aqui é aqui dentro, por enquanto. Até um dia que nós estaremos no céu, dentro e fora e ao redor, com o nosso Deus. Então, o salmista testemunha aquilo que muitos de nós já podemos testemunhar várias vezes, que é uma experiência de livramento. Passou, resolveu, venceu.
E a base do livramento, a base da experiência, daquela angústia passar, está na declaração dele dizendo: eu clamo a ti, e eu clamo a ti porque tu respondes a mim. Tu respondes a mim, não é só de dizer, eu hoje estive lá, já falei, no sepultamento, e o pastor, às vezes falta palavra para a gente, né, dizer certas coisas. Aí o pastor estava lá, choroso, e eu disse para ele assim, olhei para ele e falei assim: pastor, está tudo bem, está tudo bem. Só falei isso para ele. O corpo da mamãe, está tudo bem, pastor, está tudo em paz. E eu fiquei percebendo como aquela palavra caiu no coração dele. Está tudo bem. Está tudo bem porque a palavra de Deus está se cumprindo. Está tudo bem porque Jesus está aqui. Estava lá, está onde você está. A promessa de Deus está se cumprindo para você. Eu estarei convosco todos os dias. Ele não está comigo só no dia da angústia, mas Ele está também, e graças a Deus por isso, no dia da angústia. Então, se a sua angústia é muito grande, e eu reconheço que há pessoas que vivem, né, debaixo de uma profunda angústia, de uma tremenda dor. Então, mais do que nunca, nós precisamos ter essa certeza. E às vezes a angústia demora porque a gente está esperando a solução dela na pessoa errada, em coisas erradas. Ou nós estamos esperando ser livres da maneira, né? E isso é orgulho, isso é arrogância para com Deus, isso é jactância para com Deus. Durante a minha vida, para com Deus e para com aqueles que Deus colocou para me ensinar, eu já falei tanta bobagem, eu já tive a insanidade de abrir a minha boca e de fazer sugestões, e depois eu me senti desculpe a palavra, um pouco pesada, um tremendo de um idiota. Em situações eu falar para o bispo Roberto: não, bispo Roberto, eu louvo a Deus porque eu acho que o bispo Roberto me amava, sabe? De falar: não, bispo Roberto, deve fazer assim. Eu não sei se ele pensou em me dar um tapa na cabeça e falar: cala a boca. Mas a gente às vezes quer, achando que a gente é o quê? Achando que é o quê? Uma incapacidade de ouvir, de aceitar. Já falei isso com o bispo Tito numa situação. Você sabe que o bispo Tito não deixa passar, né? Ele não disse o meu nome, mas depois na reunião pública ele falou assim: pois é, teve um pastor que falou isso para mim. E eu fiquei lá, me abaixei debaixo da cadeira, porque ele não disse o meu nome, mas eu sabia que ele estava se referindo a uma coisa que eu tinha dito para ele antes. Aí você tem uma consciência, e quantas vezes para Deus, quantas vezes você tem a loucura, eu também já tive essa loucura, de dizer que Deus está errado, dizer que Deus não está entendendo, dizer que Deus não podia permitir que aquilo acontecesse comigo, que Deus não podia me deixar naquela situação, mas Ele não queria me deixar, Ele queria me ensinar, Ele queria que eu passasse, Ele queria que eu avançasse, mas pela minha fraqueza, pela minha ignorância, pela minha meninice. Você não se incomoda quando você lê a declaração de Paulo, quando ele diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Mas quando eu deixei de ser menino, sempre que eu leio esse versículo também, aliás, sempre que eu leio a Bíblia, eu estou sempre tendo a Bíblia para mim. Quando eu leio um versículo desse, eu não penso em ninguém da igreja. Eu penso na minha vida. Eu penso em mim. Eu me pergunto: já deixei de ser menino? Em que eu estou deixando de ser menino? 40 anos, a gente gosta de dizer, né? 40 anos que é pastor, 30 e tanto que é não sei o que lá, quantos anos que eu sou bispo, e para quê? Eu sempre, para que eu quero falar isso para alguém? Para impressionar, deve ser, né? Olha, eu sou, está vendo assim? Eu sou bonito, sou novo, sou não sei o quê. Aliás, umas 2 ou 3 pessoas falou que eu fiquei bonito sem o cavanhaque, né?
Eu confesso que eu esperei isso. Então, apesar... Mas por que você quer falar? Se a gente for sondar o nosso coração, não precisa falar nada. Gozado que em outras áreas da minha vida eu não gosto de falar, eu nunca gostei de mostrar credencial. Nunca gostei. Eu prefiro ser aquele... Eu acho que eu aprendi isso em Minas. Aprendi com os mineiros. Os mineiros sempre escondem o jogo. Desculpe, você é carioca, eu também sou carioca. Também nasci nessa terra aí. Né? Mas o carioca bota o medalhão no peito para todo mundo. O mineiro não. O mineiro deixa em casa. O mineiro não fala nada. O mineiro tem uma atitude diferente. Então, eu já sempre fui mineiro. Não sei o quê, eu converso como se eu fosse pastor. E sou pastor. Não, porque não sei o quê. Aí o cara fala uma bobagem para mim. Não, eu sei, inclusive eu sou advogado. Eu sou advogado, sou, fica tranquilo. Eu sou um advogado meio fajuto, mas isso aí eu tenho uma noção de que está errado também. Então, eu sempre fiz assim. Mas por que às vezes você quer falar certas coisas? Para comprar o quê? Para ganhar o quê? Para impressionar quem? Deve nos bastar, para mim e para você, saber que Deus te conhece. Olha que coisa boa. Deus sabe quem você é. E nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Como que Ele é, o que Ele faz. Amém, amado irmão? Preciso terminar. Então o salmista deu essa palavra, porque tu me respondes. Você já percebeu que muitas vezes é na falta de resposta de Deus que a nossa angústia fica mais angústia? Que é na falta da resposta de Deus que algumas vezes é para esse lugar que migra a angústia. Eu passei por isso na minha vida. Passei por uma intensa crise, porque Deus não estava me respondendo. Deus não estava me falando, Deus não estava me dando uma palavra. Não é? Deus não me dava aquela palavra assim, não, fica calmo. Está tudo certo. E o que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo errado? Por que as coisas estão assim? Por que eu estou assim? E não havia resposta de Deus. E isso realmente aumentou muito a minha angústia naquele período da minha vida. Naquele período da minha vida. Eu penso que, às vezes, a gente passa por coisas que nós temos que ansiar mesmo a voz de Deus na nossa vida. Às vezes o seu problema é esse. No dia da sua angústia, você não tem muito anseio. Senhor, fala comigo, mas não é de todo o coração, não. Você não está realmente empenhado. Porque lá no fundo a gente teme que a resposta de Deus não seja aquela que nós queríamos que fosse. Então a gente age religiosamente. Deus fala comigo. Eu estou buscando a Deus. Mas lá no fundo, a gente não quer. Então às vezes essa resposta demora até que você realmente queira. E quantas vezes no processo, sem a voz de Deus, você vai e toma iniciativa própria e dá tudo errado. Aí você volta de novo. Senhor... Quantas vezes nesse processo porque a gente realmente precisa ser quebrantado, para dizer, Senhor, opera na minha vida. Salmo 34, versículo 15, os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Querido, quando você é justo, anda na presença de Deus, você tem essa força. Você sofre, você dói, você fica preocupado, mas você sabe que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Você nem gritou por socorro, mas o socorro já está dobrando a esquina para encontrar você. Entendeu? Então eu tenho que me aplicar a ser. Eu tenho que ser justo. Verdadeiro para com Deus, inteiro para com Deus, entregue na mão de Deus, confiante no Senhor. O profeta Isaías nos deixou esse recado da parte de Deus. Vejam,
E quem é que está podendo ver isso hoje? Você que está aflito, você que está passando por muitas aflições nesse tempo da sua vida, será que você pode? Será que você está tendo essa capacidade? Vejam! Se eu falar para você assim, veja, para onde você vai olhar? Se eu falar assim, vejam meus irmãos, talvez você olhe lá para a galeria que eu fiz assim. Ele disse, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Veja! Na minha tribulação, na minha incredulidade, eu não consigo. Essa palavra não consegue produzir na minha vida, não consegue aquietar o meu coração. Veja! Porque é uma resposta à expressão, o braço não está tão curto, é que para mim e para você naquela hora está curto, não está chegando, não estou vendo nada. O ouvido dele está fechado. Naquele momento, a minha percepção humana, a minha tribulação, o meu sofrimento é o contrário a isso aqui. Veja, o braço já está vindo, Deus já está fazendo, o socorro está chegando. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, aqueles que invocam o Senhor gozam da experiência de saberem que Ele lhes responde às orações. Adoro. Salmo 65, versículo 2. Ó tu que ouves a oração. Ó tu que ouves a oração. A ti virão todos os homens. Então, eu quero terminar essa palavra. E eu quero orar, obviamente, junto com você e orar por você. Mas a gente tem que parar um pouquinho, queria que você pensasse, você que está num momento, num dia mais abençoado, num tempo, mais tranquilidade, você não está atribulado por nada, ou saúde, ou pensa assim no que mais nos atribula. O que mais atribula você? Tem coisas que a gente fala assim, não, isso não é problema para mim. Dinheiro não é problema para mim. Porque você tem muito, não. Alguém falou que isso, né? O problema não é o dinheiro, o problema é pouco do dinheiro, sei lá. Mas tem gente que isso não atribula. Dá um jeito, passa. Às vezes está acostumado a passar dificuldade tanto tempo que agora já não se perturba mais. Faz farinha, mete lá, come ovo, dá um jeito. Isso não derruba a pessoa. Isso não vira um peso, claro que há sempre um cuidado. Mas eu queria que você pensasse, você pessoalmente, o que é que mais te atribula? O que mais te atribula? Muitas coisas nos atribulam. A saúde, isso atribula. Pessoa doente, pessoa com uma enfermidade, não é verdade? A pessoa fica ali, poxa, A cabeça, às vezes, eu já te contei isso, que aconteceu comigo, quando a Raquel falou para mim assim, antes de eu fazer a cirurgia, Verás, tu não vai ficar gagá, doente, vai ficar, não vai me reconhecer. E eu que não estava nem pensando longe de ficar assim, comecei a pensar se eu ia ficar assim. Aí, às vezes o sujeito fala uma coisa, não é verdade? E os poucos minutinhos que eu tive, antes da pessoa me dar o remédio lá, que você toma, já vai derrubado para a cirurgia, eu falei, Jesus, agora, segura o remédio para eu fazer uma oração aqui, mas não deu nem tempo. Não é verdade? Então, tem esse problema da doença, a gente começa a pensar um monte de coisa. A gente vai fazer uma cirurgia, Rose? Começa a pensar. Poxa, mas... Aí vem alguém, que conta uma história. Um pastor amigo meu, falando, vou operar próstata. Eu só me lembro do pastor que fez uma cirurgia de próstata, laser e tal, e o laser furou.
O laser furou a próstata dele, atingiu a bexiga, o homem teve uma infecção, 30 dias depois morreu. Eu espero que você não faça cirurgia de próstata. Eu espero que eu não seja a Raquel para você. Mas esse é um exemplo. Não estou tentando consertar nada. Estou só dizendo para você que no dia que ele fez essa cirurgia, e que aconteceu isso com ele, no mundo inteiro milhares foram feitas. É porque a gente só pega o exemplo negativo. E nessas horas a gente só consegue pensar no negativo. Não é verdade? Quando eu operei o coração, a mesma coisa. O cara tira seu coração, sabia? A cirurgia que eu fiz, que ele tira o coração, bota meu coração em cima da bancada pulando. Jesus. Para você agora rir é muito bom, muito bonito rir. Os caras consertam tudo, liga você numa máquina, vai lá, faz uma costura, pega o ferro de passar, sabe o que ele pega? Pega tesoura, faz um trabalho de artesanato. Depois eles ligam tudo, aí vem aquele choque, aquela máquina de choque, tufo. Aí o bicho pega. Tem que dar uma chupeta no coração para ele pegar. Então, na hora que você está ali dentro, e está esperando o que você vai fazer amanhã, depois de amanhã, você começa a pensar. Cara, mas se o cara espirrar, já pensou nisso? Eu sempre penso nisso, não sei porque eu penso nisso. Vamos cortar o coração dele, vamos o peito. Né? Sim, depois o cara faz um S. Mas você não é assim também, irmão? Você não pensa assim também? A gente não tem esse problema com a gente. Então a gente tem que ter cuidado. A Bíblia tem que ter mais peso na sua vida e na minha vida do que a opinião, o comentário de qualquer pessoa. Sim, aconteceu, mas o meu Deus é o Deus do impossível. Pronto. Ele pode me curar até sem a cirurgia, Ele pode até cancelar as coisas da minha vida. Amém? Se Ele permitir, Ele vai estar ali do meu lado. Ele é o guarda de Israel. Mas qual é a sua tribulação? Outra coisa que é muita tribulação é dinheiro, conta, emprego, desemprego. Pensa. Só quem passou aqui entende, né? Passar, ter necessidade. A pessoa que fica doente por causa de uma coisa leva você a ter outro problema. Problema conjugal, crise na família. Ora, qual de nós aqui já não passou, está passando por uma dessas coisas? Não, isso eu tiro de letra. E, aliás, irmão, nenhum de nós tira de letra coisa nenhuma. Ninguém tira de letra. A gente tira bem, passa bem. Só se o Senhor está conosco, Ele nos sustenta, Ele nos ampara, Ele nos guia, Ele nos fortalece. Amém, irmão? Amém. Vamos orar. Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Ouça a Deus, ouça a Bíblia, ouça a palavra de Deus. Leia a Bíblia, por favor. Leia a sua Bíblia. É preciso ter amizade com Deus, é preciso ter amizade com a Bíblia. É preciso ler a Bíblia para se alimentar. Você não tem que ler a Bíblia para debater a Bíblia, você não tem que ler a Bíblia, ter conhecimento da Bíblia para atacar o outro, para se envolver em infindáveis discussões que não resolve nada, que não adianta nada, que nunca tem ninguém que vence nesses debates inúteis, nessa tentativa de tirar o outro. Leia a Bíblia porque você precisa dela. Leia a Bíblia para você aplicar na sua vida. Leia a Bíblia para você ter força, graça. Leia a Bíblia para alimentar sua fé, sua confiança no Senhor. Eu estava lendo um texto de
Samuel, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os frustrados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. É uma coisa interessante esse texto. Às vezes a gente está na caverna, talvez você diga assim, a última coisa que eu preciso é mais gente atribulada aqui dentro. A última coisa que eu preciso, eu fiquei pensando na minha vida, fases da minha vida, talvez até uma fase que eu estou passando, talvez eu fosse para a porta da caverna e falasse, pelo amor de Deus, vá para outro lugar, sujeito. Aqui dentro já tem um sujeito suficientemente atribulado. Estou precisando de gente de outra maneira. Mas é interessante que aqueles homens foram para ali e Davi os aceitou. Pense nisso. Eu penso que a igreja, ela deve ser uma caverna de Adulão. A igreja precisa ser caverna de Adulão. A gente precisa entender que todos nós passamos pelas mesmas lutas. Precisamos falar menos uns dos outros. Pô, aquele irmão é muito assim, aquela irmã é muito assado. Poxa, aquela pessoa... Precisamos receber, precisamos amar, precisamos pedir graça de Deus, precisamos dar espaço. Davi se tornou o líder dele. O que Davi fez? Ele era o mais atribulado. Ele se tornou líder na tribulação. Se você continuar lendo a Bíblia, esses 400 homens se transformaram nos 400 valentes de Davi. Os 400 soldados mais poderosos, mais hábeis, mais fortes. Eles se tornaram fortes? Não, eles já eram. Eles estavam debaixo da tribulação. Eles estavam debaixo da frustração. Eles não sabiam o que fazer da vida deles. Então, que você ache sempre na casa de Deus, o lugar de você estar, mesmo atribulado, de você ter cuidado, de você receber ânimo, oração, libertação, ter a sua fé fortalecida. Pai, eu oro. Aliás, vamos todos nos colocar de pé. Eu não creio que todo mundo aqui está muito atribulado, mas temos algumas pessoas que estão muito atribuladas. E você que já esteve, é difícil até orar ao Senhor, não é muito atribulado. O salmista disse, eu busquei a Deus. Sim, mas como foi bom para aqueles 400 ter Davi ali, orando junto, só dizendo para ele assim, rapaz, eu entendo, eu sei o que vocês estão sentindo, mas vamos caminhar, vamos avançar, vamos confiar em Deus, como que a gente precisa disso, não é? Então vou pedir que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu queria pedir que você levantasse a mão, não para receber a oração, eu queria que você, se você está muito atribulado, que você levantasse a mão para entregar a Deus essa tribulação. Para fazer algo que talvez você já devia ter feito há um mês atrás. Mas para colocar nas mãos de Deus. Para levantar a sua mão e orar dizendo, Deus, eu sei que Tu sabes. Eu sei que Tu conheces. Eu sei que Tu ouves a oração, mas Pai,
isso aqui está sendo um fardo insuportável. Toma nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos, Pai. Eu preciso de alívio. Faça isso. Levante a sua mão, se é o seu caso. Repito, para entregar a Deus. Para dizer, de acordo com a palavra de Deus que você ouviu, eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor ouviu aquela oração lá na hora, quando o fato chegou, quando o problema se apresentou. Mas, Senhor, eu tenho me agarrado a isso. Eu estou tão sobrecarregado hoje porque eu tenho tentado sozinho lutar e fazer. E o que aconteceu comigo, Senhor, é que eu estou mais atribulado hoje, mais angustiado hoje, mais fraco hoje. Senhor, toma nas tuas mãos, ó Pai. Toma nas tuas mãos não só isso, mas toma nas tuas mãos a minha vida, Senhor. Toma nas tuas mãos a minha vida, Senhor. E liberta-me. E liberta-me do sentimento, da dor. Liberta-me, Pai, da fraqueza. Liberta-me, Senhor, da dúvida, porque eu sei, e o Senhor disse, para eu ser uma pessoa animada, para eu ter ânimo, boa vontade, porque no mundo eu teria problemas, alguns problemas. Mas o Senhor disse que o Senhor estaria comigo todos os dias. E eu percebo que a minha angústia está maior porque eu tenho duvidado que o Senhor está comigo. Eu não tenho percebido que o Senhor está comigo. Então eu peço que o Senhor me liberte. Eu peço que o Senhor opere na minha vida. Com a Tua graça, com o Teu poder, que o Senhor fale ao meu coração. Que nós possamos ouvir da Tua boca e do Teu Espírito aquela palavra que eu falei para o pastor com fé e confiança. Está tudo bem. Está tudo bem quer dizer que a sua angústia Deus vai pôr um fim. Está tudo bem é porque o Senhor vai dar a você o livramento, a vitória, a bênção. Está tudo bem porque está debaixo do controle deste Deus soberano e poderoso. Pai, nós oramos com fé. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós confiamos no Senhor. E que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. E que todos digam amém. Dá um abraço nesse irmão. Fala para ele, irmão, fica firme. Fala para ele, irmão, não desanima. Irmão, crê somente. Confia no Senhor, Ele é o teu socorro, Ele é o teu livramento, Ele é a tua bênção, a tua vitória. Vamos cantar uma música antes de nós sentarmos e nós servirmos a Deus de outras formas aqui. Essa música estava no meu coração hoje. Eu queria cantar essa música com você e que fala da palavra de Deus, amém? Vamos lá? Amém.